Estou aqui para mais um Semente APS, esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui, fazendo pequenas reflexões, né, diárias aí. Não são verdades, são apenas possibilidades, são reflexões para a gente fazer. Faz sentido? Faz sentido. Não faz sentido? Não faz sentido. E tá tudo bem, né? Não precisa fazer sentido para todo mundo, precisa só que você faça a sua reflexão. Se você fizer essa reflexão, talvez você encontre sentidos para se posicionar sobre você mesmo. E isso é muito importante. Às vezes a gente passa a vida mastigando as coisas, sem entender por que a gente está tão incomodado, por que está tão difícil. E se a gente faz uma reflexão, a gente às vezes encontra as respostas que a gente tanto procura, tá bom? Então esse é o Sementes APS, vou jogar mais uma sementinha hoje aqui de reflexão para vocês. E hoje eu vim aqui, eu tô na praia hoje. Eu tô aqui, ó, no mar. Olha que lindo que é esse mar aqui, gente. Eu tô aqui de frente pro mar, ouvindo as ondinhas. Acho que vocês estão ouvindo as ondas aí também, né? O sol hoje tá meio eclipsado entre as nuvens, mas... E aí eu vi umas crianças passando aqui, os pais com as crianças passando, né? E eu resolvi falar um pouco sobre filhos. Eu acho que é muito legal a gente poder falar sobre como a gente encara os nossos filhos, como a gente entende os nossos filhos e o que a gente faz com os nossos filhos. Às vezes dá vontade de matar, né? Eu sei como é. Mas talvez uma das maiores dádivas da vida é a gente poder dar a vida a outro ser humano, né? E vê-lo crescer, se desenvolver, se tornar alguém maduro, independente, autônomo, capaz. Acho que isso é maravilhoso na vida, né? Eu tenho 4 filhos. A Júlia tem 24 anos e o Inácio, que é o menorzinho, tem 3 anos. Então, todos eles vão fazer mais um ano esse ano. E é uma grande experiência, uma grande escola na vida, os filhos, né? Então, provavelmente a maioria de vocês já tem filhos, já tem netos, já passou por isso muitas vezes. Mas eu acho que é importante a gente refletir sobre algumas coisas em relação à maneira como a gente encara os nossos filhos. Uma vez eu estava... São 2 momentos assim, muito interessantes, né? O primeiro eu estava vendo não sei se é verdade ou não, mas fez sentido para mim, eu guardei a história, né? E o cara entrevistava o fundador de Dubai. Vocês devem ter visto essa história já. O Dubai é um país nos Emirados Árabes que hoje é muito rico, muito próspero, tem muito dinheiro e coisa e tal. E o cara perguntava para ele, né, sobre quais são as lições que ele aprendeu e coisa e tal. E ele falava que ele olhava para Dubai, olhava para a vida dele e falava assim, olha, meu avô andou de camelo. Ele hoje é um sheik muito rico, né? Mas ele falou assim, meu avô andou de camelo. O meu pai andou de camelo. Eu andei de Mercedes. Meu filho anda de Land Rover. Meus netos andarão de Land Rover. Mas os meus bisnetos provavelmente voltarão a andar de camelo. E o cara falou, mas por que isso? Ele falou, porque tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos fáceis fazem homens fracos. Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer uma coisa muito importante. Ele olhava para aquilo, para a história dele, e falava assim, quando era o meu avô, e ele estava andando de camelo, no meio de um deserto seco, vivendo em tendas, sem água para tomar, sabe? Pastoreando cabra e coisa e tal. Era um tempo muito difícil. Para o pai dele foi um tempo muito difícil. Ele fundou Dubai, ele encontrou o petróleo, ele viveu numa época onde o petróleo surgiu naquele país. E com o dinheiro do petróleo ele construiu Dubai, fez de Dubai o que ele é. O filho dele tem construído Dubai também, tem melhorado e feito. Só que agora os tempos são fáceis. Um tempo de abundância, de riqueza, onde tudo está resolvido, onde qualquer bilhão de dólares resolve qualquer coisa, onde a gente pode gastar bilhões, trilhões para fazer as coisas, porque o dinheiro é infinito, sai da terra como óleo, né? E aí a grande preocupação dele é justamente essa, né? Que agora nesses tempos fáceis, onde a gente tem abundância de comida, abundância de água, moradias modernas, tecnologia, a gente tem dinheiro, a gente tem pessoas, a gente tem tudo, esses tempos fáceis farão dos netos dele e dos bisnetos dele pessoas fracas, que nunca lutaram por nada, que não tiveram que lutar, que não tiveram que vencer nada, que não tiveram que enfrentar nada, tudo veio pronto para eles. Para os netos dele, para os bisnetos dele, tudo virá pronto. Tudo virá pronto.
Eles terão casas maravilhosas para morar, eles terão carros incríveis para andar, eles terão comida farta e abundante, mesmo que o mundo entre em guerra, eles terão comida farta e abundante para comer, sempre terão água maravilhosa para tomar, viajarão o mundo e nunca tiveram que lutar nada para ter nada disso. Serão homens fracos, que não entendem o valor da vida, do trabalho, do esforço, não entendem o valor daquilo que tem. E provavelmente vão jogar tudo fora e vão pôr tudo a perder. E aí, a gente tem que olhar para os nossos filhos e refletir. Aí eu fiquei olhando para a minha própria vida, né? Vou pegar a minha vida, a história da minha família. Porque hoje eu vivo o tempo fácil. Vou olhar para a história da minha família. Meu avô, o seu Narciso, nasceu, ele era cafuso, filho de negro com índio, nasceu no interior de São Paulo. A avó dele foi escrava e coisa e tal. E morava numa casa de pau a pique, trabalhava como lenhador, ele derrubava uma floresta no machado, no traçador. Quando lá na região dele foram fazer uma represa, ele foi até o dono de uma fazenda, onde tinha uma floresta que ia ser inundada, e falou pro cara assim, eu posso derrubar a madeira e levar? O cara falou assim, você pode derrubar toda a madeira e levar, só deixa pra mim o que for jatobá, ipê e outra madeira lá, e jequitibá. O que for jatobá, ipê e jequitibá você deixa pra mim. O resto tudo você pode levar. Meu avô vendia lenha, né? Ele derrubou sozinho, uma floresta inteira no machado e no traçador. É isso que meu avô fez. Minha avó ficava em casa e não tinha comida para os filhos. Minha avó nasceu numa fazenda onde eles ainda eram meio escravizados. E ela conta uma história do irmão dela. O irmão dela era pequenininho, tinha uns 5 anos e nunca tinha usado roupa na vida com 5 anos. Ele sempre andou peladinho ou com algum pano amarrado no corpo, porque eles não tinham dinheiro para comprar roupa. E o menino queria tomar café. Presta atenção nessa história. Minha avó falava, ele queria tomar café. Ele falava para minha mãe, mãe, faz café para mim, mãe, faz café para mim. E a minha mãe, a mãe da minha avó, né? Dizia, filho, a gente não tem café, tem que comprar café. Ela falou, e o dono da fazenda onde eles moravam, eles eram colonos numa fazenda, o dono da fazenda, ele tinha uma mercearia, que ele vendia as coisas para os funcionários, a preços absurdos, abusivos. E aí ele falou assim, eu vou falar com aquele homem lá, filho da mãe, eu vou pedir para ele café, ele vai ter que me dar café. E a minha bisavó falou para ele, não vai lá, ele vai bater em você, ele vai te machucar, não vai lá. E ele peladinho, amarrado num pano, descalço, ele foi até a mercearia do dono da fazenda e falou pro homem que ele queria café. Ele volta para casa muito feliz, com um pacote, um papel de jornal, papel de pão, aqueles que tinha antigamente, né, enrolado. E ele falou, mãe, eu pedi pro homem café, ele me deu. Mãe, eu pedi café pro homem, ele me deu. E aí a minha bisavó olhou e falou assim, nossa, mas ele te deu café? Não, ele me deu, ele falou que era para eu trazer para a senhora ferver e fazer café para mim. E aí a minha bisavó pegou aquele pacote, abriu o pacote, e sabe o que tinha dentro do pacote? Unhas de porco. Quando você mata o porco e você sapeca o porco, as unhas dele caem no fogo. Ele recolheu aquelas unhas de porco, botou num pacote, enrolou e deu pro meu tio, avô, com 5 anos, levar para casa, pra mãe dele fazer café para ele. Tempos difíceis, mas foram homens fortes, que venceram na vida. Minha avó teve 7 filhos, venceu na vida. O meu avô, eles venceram, eles cresceram, criaram meus tios. Meus tios, meu pai e os meus tios trabalharam na roça. Meu pai com 5 anos apanhava café, cortava cana, derrubava, colhia algodão. Com 5 anos meu pai trabalhava na roça. Meu pai veio para a cidade, vendia sorvete, trabalhava na banca de jornal. Com 7 anos, com 9 anos, com 12 anos, o meu pai fazia isso. Meu pai andava 5 quilômetros para ir estudar à noite, com 12 anos de idade. Saía de casa depois de trabalhar o dia inteiro na roça, ele pegava o pacote de jornal sem tomar banho, sem comer. Ele andava 5 quilômetros até a escola, estudava até as 10 horas da noite, voltava para casa, caía morto e acordava 4, 5 horas da manhã no dia seguinte para ir trabalhar de novo. Meu pai passou tempos difíceis. Meu pai venceu na vida. Meu pai hoje tem uma vida legal, tem uma casa legal, tem um sítio que ele gosta, tem os filhos criados, tem o carro dele, tem a vida dele, tá tudo bem. Eu não morei numa cabana de pau a pique, eu não cortei lenha no machado, eu não passei fome, não como o meu pai, nem como minha avó. Eu não passei fome, meus filhos não passaram fome, sabe? Eu não tive que trabalhar com 12 anos de idade, com 5 anos de idade.
Eu não tive que fazer nada disso. Os meus tempos foram muito mais fáceis, mas mesmo assim, muitas coisas eu ainda tive que aprender sozinho. Com 17 anos eu fui pai, saí da minha casa, fui criar minha filha, fui trabalhar, fui fazer as coisas, fui ser artesão, trabalhei numa feira de artesanato, trabalhava o final de semana inteiro para ganhar 20 reais, 30 reais numa feira de artesanato, eu tinha que viver a semana inteira com aquilo. Muitas vezes eu entrei no mato para pegar taioba, serralha, para pegar inhame no mato, para fazer de comer em casa com fubá, porque não tinha mais o que comer, mas não passei fome, né? Construí minha casa com muito suor, fiz a minha vida com muito suor. Meus tempos não foram fáceis, mas não foram tão difíceis quanto os meus pais, nem tão difíceis quanto os meus avós. E aí eu olho para os meus filhos e eles acordam numa cama com um colchão que não é de capim. Eles acordam, eles têm uma mesa com café da manhã, tem leitinho vegetal com chocolate, tem pãozinho para comer, pãozinho sem glúten para comer. Olha que gostosinho, né? Tudo que eles gostam tá ali, a comida nunca falta, na verdade sempre sobra a comida. Tem o que eles gostam, tá lá na geladeira, tem fruta para comer todo o tempo, né? A gente sai, a gente passeia, a gente viaja, temos roupas para usar, temos um trabalho, ajudamos as pessoas. Os meus filhos têm brinquedos para brincar. Meus filhos têm brinquedos para brincar. Meu pai, eu lembro da história do meu pai juntou, ele queria uma bicicleta, e aí ele juntou tipo uns pedaços de cano, de madeira, juntou uns parafusos, uns pregos velhos, e foi até um homem na cidade que tinha uma bicicletaria e ele pedia pro cara fazer uma bicicleta para ele. E claro que não dava para fazer uma bicicleta, e aí minha avó fez um esforço hercúleo para comprar uma bicicleta pro meu pai naquele momento e coisa e tal. Então assim, meus filhos têm bicicleta, meus filhos têm brinquedo, tem televisão na minha casa, tem geladeira, tem comida, tem peixinho para comer, tem franguinho para comer, franguinho caipira, ovinho caipira, gostosinho, tá tudo lá. São tempos fáceis para os meus filhos. E aí eu sempre me pergunto, serão pessoas fracas? Será que eu tô fazendo dos meus filhos pessoas fracas? Será que eu tô tirando deles o direito de serem fortes? Porque a dor nos ensina a sermos fortes e a resistir. Porque a dificuldade nos prepara para enfrentarmos problemas, sabe? Porque os problemas da infância não são nada diante dos problemas que a gente vai enfrentar na vida adulta, né? Não são nada. E eu sempre me pergunto, né? Será que eu estou falhando com os meus filhos nesse sentido? Será que eu estou criando uma estrutura que está deixando a vida tão fácil, que eles não vão ter que se preocupar com nada e não estarão prontos nem preparados para sobreviver nesse mundo? E aí fica a reflexão para todos nós. Será que a gente não está oferecendo demais para essas crianças? É celular para uma criança de 6 anos, é televisão o dia inteiro. A criança tem que brincar no barro, a criança tem que brincar na terra, a criança tem que subir em árvore, tem que rolar com o cachorro no meio do quintal. A criança tem que cair da bicicleta e ralar o joelho, a criança tem que chorar, a criança tem que bater a cabeça, a criança tem que levantar, tem que brigar, rolar no chão brigando com o primo, com o irmão, com o vizinho, e a gente vai lá apartar e dá uma bronca nele, diz que não pode ser assim. A criança tem que aprender a dividir, a criança tem que aprender a compartilhar, a criança tem que aprender que o mundo não gira em torno do umbigo dele, que não foi feito para ele, o mundo não foi feito para ele, foi feito para ele viver. Para ele existir junto com outras pessoas, não é dele esse mundo, ele faz parte desse mundo. A gente precisa fazer os nossos filhos, nossos netos entenderem que eles têm um papel importante. E que se nós criarmos filhinhos Nutelinhas, se nós criarmos netinhos Nutelinhas, em que a gente limpa a bundinha deles, e que a gente dá comidinha na boquinha deles e fica limpando boquinha, e que a gente, não sujou a camisa, troca, porque machucou o dedo, vamos fazer, mamãe vai fazer, meu filho se machuca, eu falo para ele assim, o que foi? Eu tá sangrando meu dedo. Eu falei, não tá sangrando seu dedo, você só ralou, vai lá, continua brincando, à noite a gente lava o pé e tá tudo bem. Mas você não tem medo de uma infecção? Vai se lascar, que medo de infecção? Cara, eu caía, me ralava, me cortava, eu cheguei a ralar a perna inteira caindo de skate numa ladeira, eu capotei de bicicleta numa ladeira, quase morri quando eu era criança. Eu tô aqui, não morri de infecção não, meu pai ainda vinha com mertiolate pra jogar em cima de mim, xingando e passando mertiolate. Então assim, o que a gente tá fazendo com os nossos filhos?
Aí a criança chora porque você tira o celular dela. Ai, ele não consegue ficar sem celular. Ele chora quando eu tiro o celular dele. Oh, peraí, tá errado. Ai, por que você tá dando refrigerante pro seu filho? Ai, porque ele gosta. Ele chora se não der um refrigerante pra ele. Aí ele chora se não tiver miojo pra ele. Aí ele chora se não tiver não sei o que pra ele comer. O quê? Você tá de brincadeira comigo? Você tá fazendo seu filho um bosta. Você tá fazendo seu filho um merda e ele vai sofrer na vida, porque vão cagar na cabeça dele em tudo. No emprego, na faculdade, na vida, os amigos. Vai ser enganado, vai ser passado pra trás, porque você não vai estar lá pra limpar a bundinha dele quando ele tiver 25, 35, 45 anos. Você vai ter que criar seus netos? Você vai ter que criar seus bisnetos? Para que eles possam ser gente na vida? Não, pelo amor de Deus. Olha para os teus filhos, olha para os teus netos. E entenda o que realmente precisa ser feito. Um cara na internet, ele falou assim, sabe o que é mimar uma criança? E o cara falou assim, mimar uma criança é você fazer tudo por ela. Ele falou, não, isso é destruir o caráter da criança. Quando você faz tudo por ela e ela entende que as pessoas precisam fazer tudo por ela. Isso é destruir o caráter da criança. Você vai fazer ele um ser humano mau caráter. Mas então o que é mimar? Mimar é você fazer pelo seu filho aquilo que ele tem condições de fazer. Então se o seu filho tem condições de tomar banho, deixa ele tomar banho sozinho. Se ele tem condições de ir no banheiro e limpar a bunda sozinho, deixa ele limpar a bunda sozinho. Se ele tem condições de botar o chinelo sozinho, bota o chinelo sozinho. Se ele tem condições de comer sozinho, deixa ele comer sozinho. Se ele tem condições de pegar a comida e colocar no prato dele o quanto ele quer, deixa ele fazer isso e comer. Se ele tem condições de resolver algum tipo de problema na vida, deixa ele resolver o problema. Deixa que a mamãe pega, deixa que o papai faz, deixa que a vovó cuida, deixa que a vovó limpa, deixa que o vovô vai, deixa que o vovô leva. Ai, tadinho, caiu. Ai, porque não sei o que. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você está destruindo o caráter dessa criança. Você está transformando ele num poltrão que não vai ser capaz de fazer nada sozinho, que vai depender sempre das outras pessoas. Mas ele vai chorar, ele vai ficar triste. Graças a Deus ele vai chorar e vai ficar triste. E vai aprender com o choro e com a tristeza que o mundo não gira em torno dele. E que ele precisa ser forte, porque ninguém vai amparar ele no mundo. Ninguém vai resolver o problema financeiro dele. Por que tem tanta gente hoje com problema no banco? Por que tem tanta gente hoje com problema de relacionamento? Por que tem tanta gente hoje passando com problemas estúpidos na vida? Por que tem tanta gente hoje tomando decisões erradas? Porque nós transformamos os nossos filhos em um bando de Nutelinha. Nós transformamos os nossos filhos em pessoas que não podem resolver nada sozinhos, que não conseguem resolver nada sozinhos. Eu lembro que eu tinha... Eu estava no terceiro ano, então eu tinha 8 para 9 anos. Eu ia no mercado para minha mãe. Eu morava na cidade de Borborema, no interior de São Paulo. Saía eu com 9 anos e minha irmã com 7 anos. Minha irmã estava no primeiro ano, eu estava no terceiro. A gente saía da minha casa, a gente andava sozinho de manhã, 6h30 da manhã a gente saía de casa, sozinho, eu e minha irmã. A gente andava e ia até a escola, que ficava uns 3 quilômetros de casa. E a gente voltava sozinho. Ah, mas hoje o mundo é muito mais violento. Hoje o mundo... Você não deixa o seu filho entrar no carro sozinho. Você não deixa seu filho colocar o cinto de segurança sozinho. Você não deixa seu filho colocar o sapato sozinho. Eu não estou falando que a gente tem que abandonar as crianças. Eu estou dizendo que a gente tem que mostrar para eles que eles são capazes, que eles são fortes, que eles são guerreiros, que eles conseguem fazer, que eles conseguem vencer. Porque o orgulho de ser quem você é vem de você ter resolvido os problemas da sua vida. Porque o orgulho de ser quem você é e honrar sua própria história tá de você ter passado pelo que você passou, ter vivido o que você viveu e ter chegado aqui como você é hoje. Então não te roube isso dos seus filhos e dos seus netos. Deixe eles serem quem eles podem ser. Deixe eles fazerem o melhor que eles podem fazer. Não roube deles a oportunidade de serem pessoas incríveis, de serem pessoas fantásticas. Deixe eles passarem pelo mundo, porque o mundo é a grande escola que nos ensina a sermos seres humanos de verdade. Beleza? É isso, galera. Essa é a semente de hoje. Foi uma semente entusiasmada aqui, porque eu gosto muito desse tema, mas é uma reflexão importante pra gente fazer.